quanto que eu preciso para estar fazendo R$ 1.000 por dia. Isso aí é sentimento de aposta. Isso aí é uma atitude de apostador. E aqui você não é apostador. Você está utilizando a probabilidade ao seu favor. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador deste canal. E no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar mais uma ferramenta e como você vai utilizar essa ferramenta para atingir alvos de ganhos acima de 10% por operação no mercado de ações. E quando eu falo acima de 10%, é 10, 15, 20, 25, 30, 50% ou até mais do que isso, apenas operando no mercado de ações, e isso com assertividade, com o método correto. E para utilizar o método correto, você vai precisar de algumas ferramentas. E uma dessas ferramentas eu vou ensinar hoje para você. Quando você trabalha com porcentagem no mercado financeiro, você também trabalha com os valores, né? Você tem que transferir isso como valores. Por exemplo, se eu pegar R$ 1.000 e colocar um alvo de 15%, 20%, lógico que não é um alvo aleatório, você simplesmente não vai colocar o seu alvo de ganho em tal preço. Você vai precisar de algumas ferramentas, que é o que eu ensino aqui no canal, como utilizar essas ferramentas corretamente. E quando você coloca um alvo na operação, por exemplo, a 20%, e você investiu ou colocou aquele valor na sua operação, vamos supor R$ 2.000, se você colocar um alvo a 20% e esse alvo for atingido, você conseguir essa rentabilidade, você transformou esses R$ 2.000 e ganhou mais R$ 400 utilizando um alvo com 20% de ganho. E se colocar um valor maior, R$ 20.000, você consegue R$ 4.000 em ganhos. E isso em questão de dias operando corretamente no mercado financeiro e agendando a sua operação, o que é extremamente importante. Você não precisa passar todos os dias operando no mercado. Você tem a modalidade Swing Trade, que é o que eu ensino aqui, e você consegue agendar a compra e agendar a venda da sua operação. Você consegue agendar quando você vai comprar e você consegue agendar o alvo daquela operação, ou seja, você antecipa tudo isso e já mantém tudo isso programado na sua corretora. E o que você faz entre esse tempo? Qualquer outra coisa, mas você não precisa ficar o dia inteiro analisando o gráfico ou esperando uma oportunidade para comprar ou vender uma ação. Você simplesmente agenda a sua operação na boleta de compra e venda da sua corretora. O que eu ensino aqui para você é você utilizar as ferramentas corretas e traçar alvos corretamente na sua operação, em qualquer investimento de curto prazo ou qualquer trade que você possa fazer no mercado americano e no mercado brasileiro. Arion, o mercado é difícil de operar? Não, o mercado não é difícil de operar. O mercado ele sobe ou o mercado ele desce. Você só tem que acompanhar esses dois movimentos, ou na alta ou na baixa. Se estiver subindo, você vai procurar o melhor ponto para comprar uma ação. E se estiver descendo, você vai procurar o melhor ponto para operar vendido essa ação. Ou seja, você vende a operação e recompra ela mais embaixo. Você entra vendido na ação e recompra essa ação mais embaixo. E assim você também aproveita a queda do ativo para ganhar dinheiro no mercado financeiro. E com isso, com as rentabilidades corretas, que é como eu ensino aqui. 10, 20, 30, 40% até mais do que isso. Ariel, e por que você não ensina alvos mais curtos? 1, 2, 3%? Porque eu me recuso a ensinar você a ganhar pouco dinheiro no mercado. Tá? 1, 2, 3%, isso é uma rentabilidade, é uma operação muito curta para ser operada. E você vai precisar passar todos os dias analisando o gráfico para você ficar ganhando 1, 2, 3%. E não tem essa necessidade, não tem um porquê você fazer isso. Tá? Se você consegue agendar a compra e a venda das suas ações, você consegue também traçar alvos maiores nas operações, ou seja, você consegue ganhar muito mais no mercado de ações. E isso é possível. E operando corretamente no mercado, utilizando essas ferramentas corretamente, você consegue alavancar os seus ganhos. Você começa a se perguntar como é que eu consigo transformar esses R$ 1.000 aqui em R$ 2.000? Como é que eu consigo transformar esses R$ 4.000 em R$ 8.000? Como é que eu consigo transformar esses R$ 10.000 em R$ 20.000? Você fazendo essas perguntas para você, você se questionando como você consegue alavancar esse valor no mercado de ações, você consegue a procurar ferramentas ou a procurar métodos corretos ou até mesmo estratégias corretas para conseguir isso. Tá? Existem inúmeras estratégias no mercado de ações, algumas mais complexas e outras mais básicas. Mas qualquer estratégia que dê um ganho grande, qualquer estratégia que consiga rentabilizar realmente o seu capital, multiplicar o seu capital, ela se originou de uma estratégia básica. Uma estratégia mais avançada, com o método que eu ensino aqui, que é o método 361, você consegue identificar
qualquer ponto de compra ou qualquer ponto de venda em qualquer ação, tanto no mercado brasileiro e americano, com alvos superiores a 10%, se originou de uma estratégia mais básica. E a partir de uma estratégia mais básica, você consegue ir moldando e performando melhor naquela estratégia, que você vai evoluindo a sua estratégia até que se transforme numa estratégia lucrativa. O que ensina muito é uma estratégia muito básica no mercado e que é fácil encontrar. Agora, uma estratégia mais avançada, ela precisa de uma base, ela precisa de alguns pilares ali. Você precisa testar ferramenta por ferramenta e depois juntar essas ferramentas. Lógico que você não vai pegar um monte de ferramenta e colocar no gráfico, e você também não vai deixar seu gráfico puro. Você precisa de algumas ferramentas para te ajudar. Algumas ferramentas importantes para te ajudar são as médias móveis e Fibonacci. São duas ferramentas essenciais. A média móvel no gráfico, ela ajuda você a trilhar aquele caminho daquela ação. Você trilha a tendência daquela ação. Enquanto a média móvel estiver apontando para cima, com um gráfico também ascendente, utilizando a média móvel até mesmo como um suporte móvel, você vai continuar naquela operação, aquela ação vai continuar em tendência de alta. E a mesma coisa em uma tendência de baixa. Quando você utiliza a média móvel como uma resistência e o gráfico vai caindo e você consegue utilizar o gráfico daquela ação e o gráfico daquela ação está em tendência de baixa abaixo dessa média móvel, você consegue ir mantendo a sua posição vendedora e assim alongando o seu trade. Você não precisa sair de uma operação com 1, 2, 3, 4%. Você consegue pegar 10, 15, 20% e até mais. E assim você multiplica o seu capital. Então, da forma que você começa a se perguntar como é que eu consigo transformar R$1.000 em 2.000, em R$10.000 em 20.000, isso é respondido através das suas operações, da gama de operações que você vai fazer no mercado. O que seria essa gama de operações? Você pode pegar 100 ações agora, 200 ações, trabalhar com ações em lote, e a partir dessas ações você pode trabalhar com outras ações, e assim diversificando seu capital. Você pega algumas ações da Petrobras, por exemplo, algumas ações da Vale, algumas ações da Uzi Minas. Não é uma recomendação de compra ou venda, mas é só um exemplo para que você possa trabalhar na diversificação. E o que eu recomendo aqui é você trabalhar com pelo menos 3 ações nessa modalidade. Ou no mínimo 3 ações você consegue diversificar bem as suas operações, você consegue diversificar de uma forma em proteger o seu capital. Porque se você estiver operando com uma técnica assertiva, operando a favor da tendência, utilizando as ferramentas corretas, a sua probabilidade de ter mais ganhos no mercado, de multiplicar o seu capital, é muito maior. Então, se uma operação der perda, você consegue encerrar aquela operação. Você não vai ter prejuízo no total das suas operações. Pelo contrário, você vai continuar no lucro e aquela única operação que deu perda só vai entrar numa estatística ali em que nem 100% das operações, alguma operação, uma ou outra, vai ser perdedora sim, tá? Mas a maioria das operações, você seguindo a regrinha básica de seguir a favor da tendência, um gerenciamento de risco corretamente e utilizando somente uma estratégia, e você operar somente com essa estratégia, a chance de você ter lucro no mercado é muito grande. A probabilidade de você ter ganhos no mercado financeiro, lucrar no mercado financeiro, multiplicar o seu capital é muito maior do que você perder. Mas desde que você siga essas regras básicas. As regras do mercado parecem ser simples. Aprofundar um pouquinho mais, você vai ver que tem muita coisa ali em cada regra básica dessa. Por exemplo, referente à média móvel de 20 períodos, que a gente sempre utiliza aqui. Com a média móvel de 20 períodos, nós conseguimos utilizar como suporte e resistência, nós conseguimos identificar o melhor ponto para comprar e vender a ação, nós conseguimos alongar os nossos alvos nas nossas operações, nós conseguimos também, através da média móvel de 20 períodos, identificar quando não comprar e quando não vender a ação. Então, dentro de uma única ferramenta, nós conseguimos todas essas informações. E para isso, requer estudo, requer disciplina, requer que você passe algum tempo analisando o gráfico das ações. Você pode pegar o preço passado dos ativos, você pode estudar sim o lado esquerdo do gráfico, é recomendado que você faça isso para você estudar os padrões. Quanto mais você estuda aqueles padrões, quanto mais você se familiariza com o gráfico, mais fácil vai ficando
as suas operações, até que com o tempo ganhar dinheiro no mercado fica cada vez mais prático. Quando eu comecei no mercado de ações, eu via vários vídeos de várias estratégias para que eu pudesse ter uma base ali de como operar no mercado. Só que isso acabava dificultando as minhas operações, eu acabava perdendo dinheiro porque eu queria operar todas aquelas estratégias. E isso é o maior erro que você pode cometer no mercado. Você precisa utilizar uma única estratégia com pouquíssimas ferramentas ali, pouquíssimos indicadores e ir testando esses indicadores. Se você quiser criar logo, lógico, do zero a sua estratégia. Agora, se você pegar uma estratégia mais básica que seja e quiser modificando ela, evoluindo ela, você vai ter que estudar bastante, tá? Por exemplo, os alunos aqui do método, eles utilizam a minha estratégia, que é um método, eles até podem modificar um pouco para quem está mais avançado, mas para quem está ainda iniciando no mercado, porque mesmo para quem está iniciando, a estratégia serve, ela é um passo a passo ali para você comprar e vender suas ações e ter lucro no mercado, é recomendado que você não fique testando muita coisa fora da estratégia, é só seguir o passo a passo que dá certo. Tá? Agora, para quem está muito mais avançado e conseguiu multiplicar já o seu capital, já está confortável em utilizar a técnica, por que eu falo confortável? Porque já utilizou, já fez todo o backtest necessário, então confia na técnica. Aí sim pode pegar parte de um pequeno capital e a partir desse momento você consegue testando alguma ferramenta a mais na técnica. Mas o recomendado para quem está iniciando e através do método é seguir o passo a passo que dá muito certo. Agora vamos aqui no gráfico, eu vou mostrar para você como que a gente utiliza as ferramentas para aplicar no método e como que a gente consegue os melhores pontos para comprar e vender as ações. Vamos pelo passo a passo. Primeiro, existe um movimento de força no mercado. Esse movimento de força nada mais é do que a impulsão, retração e impulsão. A partir desse momento é que nós buscamos sempre o melhor ponto para comprar e vender as ações. Quando nós buscamos esse melhor ponto para comprar e vender as ações, podemos utilizar também o gráfico puro para verificar esses movimentos. Por exemplo, a ação está descendo, retraiu, desceu novamente, retraiu um pouco, desceu novamente, retraiu um pouco mais. Isso daqui é um movimento em que nós podemos operar vendido na ação. Né? Agora, quando nós fazemos o movimento contrário, impulsão, pequena retração, impulsão e pequena retração. A partir desse movimento aqui, que é uma tendência de alta, nós conseguimos identificar o melhor ponto para comprar as ações. Com esse melhor ponto para comprar e vender as ações, nós podemos colocar alguma outra ferramenta. Que ferramenta é essa que nós utilizamos no método? Podemos utilizar a média móvel de 9 períodos. É uma média móvel bem curta, em que ela fica basicamente ali bem próxima ao preço. O gráfico nada mais é do que o preço. O gráfico reflete o que os investidores, o que os traders, o que toda a instituição financeira, as instituições financeiras estão fazendo. E nós descobrimos o que eles estão fazendo, se estão comprando ou vendendo as ações para a gente acompanhar a tendência através do gráfico. Então, ele nos diz o que os investidores em massa estão fazendo. É diferente de uma notícia. Quando você opera uma notícia, quando você opera baseado em notícia, você abrir o site de notícias ali e ver que uma ação está subindo, que houve uma notícia positiva referente aos fundamentos daquela ação, você fica com o viés de que poderá subir, mas nem sempre aquela notícia é uma notícia boa para longo prazo. Talvez seja só algo especulativo ali para o curto prazo. E para aquela notícia chegar até onde o site que você vai ler, ela já foi divulgada internamente no mercado e todo mundo que deveria comprar ou vender a ação já fez isso. Você basicamente está chegando atrasado. Por isso que é muito melhor utilizar o gráfico das ações. Ele nos diz em tempo real o que estão fazendo com aquela ação. Se estão comprando em massa aquela ação, se está com uma onda pessimista e começaram a vender aquela ação, nós aproveitamos essas tendências para comprar e vender as ações. E para colocar essa média móvel de 9 períodos, nós podemos vir aqui no gráfico da nossa ação, novo indicador, média móvel, e nós colocamos aqui 9 períodos. Eu aconselho colocar exponencial. Toda média que for curta, abaixo de 14 períodos, coloca a média móvel exponencial. Ela fica muito mais próxima ao preço da ação. Uma média móvel a partir de 15 períodos, começa a utilizar a média móvel simples. Tá? Fica muito mais fácil para você operar. Então, com essa média móvel, se você perceber bem, ela fica
bem grudadinha ao preço da ação, ela fica bem grudadinha ao gráfico do ativo. E como é que ela pode te ajudar a operar? Por ela ficar mais grudada no ativo, ela me dá o melhor ponto para comprar a ação ou o melhor ponto para vender a ação. É como se fosse um ajuste fino da operação. Para o ajuste fino, você consegue se antecipar a um movimento grande no mercado. Nós utilizamos muitas vezes o gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos ele é o gráfico mínimo para você operar no swing trade. É o mínimo para ter ganhos superiores a 10%. Tá? Se você operar nos gráficos de 15 minutos, 5 minutos, isso aí é para intraday. Se você estiver operando nesse gráfico aqui, você não está se antecipando, você vai estar se atrapalhando no mercado. E com essa média móvel mais curtinha aqui, como ela fica muito próxima ao preço, ela funciona ainda melhor como um suporte e uma resistência. Um suporte quando o gráfico estiver subindo, uma resistência quando o gráfico estiver em tendência de queda. Então, nesses dois passos aqui, nessas duas tendências, você consegue comprar e vender as ações utilizando essa média móvel de 9 períodos. Ariel, quando é que é o melhor ponto para comprar e vender a ação? Se lembra do nosso movimento de força no mercado, que é esse movimento aqui, essa estrutura de força, é essa estrutura que nós vamos procurar utilizando essa média. Se essa média aqui funciona como um ajuste fino na nossa operação, eu consigo com esse movimento de força comprar a minha ação, né? Utilizando essa média ao meu favor. A partir do momento que essa média começa a apontar para cima ou apontar para baixo com a estrutura de força, ela fica muito mais simples para ser operada. Você consegue identificar com muito mais facilidade o momento que você vai comprar a ação, o momento que você vai vender a ação. Tá? Eu sei que para quem ainda não começou ainda a operar, é comum ficar com medo de entrar numa operação. Isso é extremamente comum. Mas esse medo é simplesmente porque você não tem uma estratégia, esse medo é porque você não testou nenhuma estratégia, esse medo é porque você não conhece o mercado o suficiente, você não sabe as principais movimentações do mercado para que você possa comprar e vender as ações. E é por isso que você pode ter esse medo. Mas nessas aulas aqui, o meu intuito aqui é que você perca esse medo e que você consiga comprar e vender as ações e ter lucro no mercado financeiro, tá? Com assertividade e com segurança. Arion, se é possível perder dinheiro no mercado financeiro, por que você fala que é com segurança? Por causa da diversificação. A diversificação nas suas operações é muito importante para você proteger o seu capital. Por isso que o swing trade, essa modalidade aqui, ela é tão lucrativa. Porque no mercado, por exemplo, você pega o intraday. No intraday você não consegue diversificar no day trade, né? Você não consegue colocar 5, 6 gráficos ali e operando simultaneamente. Você tem que se concentrar em um e esperar aquela oportunidade de um. Para quem é mais experiente, até consegue ficar de olho em 2 gráficos ali e colocar 2 operações simultâneas. Agora, se você nunca comprou ou vendeu uma ação, você não sabe operar no mercado de ações, já entra no day trade, você vai estar perdendo dinheiro. Se você colocar muitos gráficos para ficar caçando várias oportunidades ali, você vai estar fazendo mais errado ainda, porque você vai ficar nervoso e vai ficar confuso nesse mercado. Então, no swing trade, eu consigo 1 horinha na semana, pego as principais ações, identifico o ponto de compra e o ponto de venda, agendo as minhas operações e fico de fora o restante da semana. Ou seja, você tem a liberdade de rotina e consegue diversificar operando no curto prazo e assim alavancar o seu capital. É muito mais simples de você operar assim, muito mais fácil. Você aqui não está buscando adrenalina, você não está buscando aqui dificultar as suas operações. Você está buscando aqui simplicidade e ganhar dinheiro. É isso que você tem que buscar no mercado. Não fica complicando o que não é complicável. Muitas pessoas perdem dinheiro no mercado porque complicam o mercado de ações. Mas o mercado de ações ele é simples. Ele basicamente sobe e desce. Quando ele está lateralizado, você não faz nada. Você só tem que procurar a tendência de alta e a tendência de baixa. A partir desses 2 movimentos, você aplica a sua técnica ou você aplica um método que eu ensino aqui. Então, com a média móvel de 9 períodos, você consegue identificar esses movimentos de retração, impulsão, retração e impulsão. Gráfico cruzou a média móvel de 9 períodos. Começou a funcionar como um suporte, a média móvel de 9 períodos aqui funcionando como um suporte, o gráfico subindo,
você também pode comprar a ação. Então são dois movimentos simples no mercado. O gráfico aqui pegou e caiu. O gráfico simplesmente rompeu a média móvel de 9 períodos. Então você vai procurar o melhor ponto para vender a ação. Só que é o seguinte, você não vai entrar logo no rompimento. Se você entrar logo no rompimento, vai estar perdendo dinheiro. Você tem que entrar depois do movimento de força. Esse movimento aqui. É esse movimento que você deve buscar para operar no mercado. Tá? Esse movimento aqui, ele é extremamente importante. Ele funciona há muito tempo no mercado. Não é algo que começou a funcionar agora. Não, funciona há muitos anos no mercado. Então você tem que utilizar o que já se repete. Por isso que eu falei para você estudar o lado esquerdo do gráfico, o histórico do preço dos ativos, das ações. Porque esses padrões eles sempre estão repetindo e se repetem a toda hora, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. O gráfico, ele basicamente, tendência de alta, tendência de baixa, faz um único movimento. Tá? Com algumas, lógico, não é tão bonitinho quanto essa linha aqui. Mas ele faz esse único movimento de força numa tendência de alta e esse único movimento de força numa tendência de baixa. Se ele faz esse único movimento aqui, você vai procurar outro movimento para quê? Você está dificultando as coisas do mercado. O mercado financeiro não precisa ser dificultado. Então, a partir dessa média móvel aqui de 9 períodos, que ele calcula os últimos 9 candles, sendo que quando você coloca a média móvel de 9 períodos exponencial, aquele último preço de fechamento, ou seja, aquele último candle, ele tem um fator mais importante. Então, essa média móvel consegue ficar ainda mais justinha no gráfico, consegue ficar mais justinha ainda no preço daquela ação. E com isso você consegue ter o suporte e a resistência funcionando mais corretamente. Segredo básico do mercado. Quando o gráfico fica muito afastado da média móvel, ele tende a retornar para a média móvel. Isso é um fato, isso aqui é extremamente certo, tá? Então, se o gráfico caiu muito e a média móvel continua aqui, espera, não entra agora. Calma, tá? O gráfico ele vai buscar essa média móvel em algum momento, aí sim você pode entrar na operação. Quando você compra uma ação ou vende uma ação que está muito afastado da média móvel, você está entrando atrasado naquela operação, a chance de você comprar topo e vender fundo é muito maior do que se você entrar próximo à média móvel. Ariel, e quando eu não devo operar utilizando essa média móvel? Quando o gráfico ficar lateralizado, tá? Como ela é uma média móvel mais curta, ela vai ficar entrelaçada ao gráfico, ela vai ficar brigando com o gráfico, vai ficar quase que linear ali. Então, a média móvel de 9 períodos, ela é muito boa devido a esse suporte e resistência móvel e nos diz mais claramente quando não entrar na operação. Me diz com muito mais clareza quando não entrar na operação. Lógico que você não vai utilizar essa média móvel num gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não utilize nenhum gráfico inferior a 60 minutos porque é muito errático nas operações de swing trade. Utilize gráficos superiores sempre a 60 minutos. No caso aqui nós estamos utilizando o gráfico diário. Podemos vir aqui no gráfico de 60 minutos. E você vai ver o quão simples também se forma. Ele fica ainda mais justa ao gráfico. Ele fica muito mais perto do gráfico do preço da ação. E assim você aproveita a sua tendência. Se você estiver utilizando a média móvel de 9 períodos com gráfico de 60 minutos, você consegue antecipar e muitos movimentos no mercado. Por exemplo, se eu estou no gráfico diário da ação, venho aqui e coloco gráfico diário do ativo. Está no gráfico diário aqui, está fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento de reversão de mercado. Isso aqui é um padrão de reversão do mercado. É um fundo duplo. Com esse fundo duplo, eu consigo ir lá no gráfico de 60 minutos, nesse gráfico de 60 minutos, e eu consigo verificar que existe o que aqui? Esse movimento de força, inclusive com um gap de força, quando ele faz esse movimento aqui, ó, subiu, desceu e subiu. Olha que ponto bacana para comprar uma ação. Isso aqui é um excelente movimento para você comprar o ativo. Então, você consegue entrar
antecipadamente num movimento alto. E quando você consegue entrar antecipadamente nesse movimento que pode nos dar uma forte tendência de alta, uma reversão de mercado, uma continuidade de tendência, os seus alvos vão ser maiores do que 10, 15, 20, 25, 30% ou até mais do que isso. Se eu colocar R$1.000 ali, eu posso ganhar a partir de R$100 naquela operação. Se eu colocar R$2.000, eu posso ganhar a partir de R$200 naquela operação. Isso porque você está utilizando a modalidade correta com as técnicas corretas, e é o que eu ensino aqui para você. Então, foca nesses movimentos, tá, no mercado. Isso aqui não é complicado. O complicado no mercado é geralmente quando as pessoas começam a querer procurar 100% assertividade na bolsa. Isso não existe. O que você tem que fazer é operar corretamente, com a diversificação correta, utilizando essas ferramentas corretamente. Tá? É quase que impossível você perder dinheiro utilizando a diversificação com as ferramentas corretas. Você pode até perder em uma operação, mas a gama de operações que você vai fazer no mês, na semana, no bimestre, aí, até mesmo no ano, você vai ver que os ganhos foram muito maiores do que as perdas. No ano de 2020, em plena crise sanitária, em pleno lockdown, nós tivemos 93% de assertividade aqui. Com esses 93% de assertividade, imagine o quanto nós tivemos de rentabilização do capital. E isso foram os alunos e os assinantes da ASA. Então só segue o passo a passo como eu ensino aqui. Essa estratégia aqui, ela se originou de uma estratégia bem básica, que é basicamente média móvel e movimento de força. Agora você pega várias ramificações dessa estratégia. Além desse movimento de força, você consegue verificar que no gráfico de 60 minutos, para ter um movimento de força completa, você vai precisar de pelo menos 14 candles. No mínimo 14 candles, que é um movimento completo. Se for no gráfico diário da ação, você vai precisar de pelo menos 20 candles ali para formar essa estrutura de força e utilizar a média móvel corretamente. 100% das vezes vai acontecer? Não, mas a maioria das vezes vai acontecer sim. Então, com uma estratégia simples, você consegue pegar muito mais detalhes, e isso só é possível conforme você vai operando e tendo lucro no mercado. Tá? Se você quiser começar uma estratégia do zero, bacana. Agora, se você quiser pegar uma estratégia já montada, ganhar dinheiro com essa estratégia, e depois de você fazer alguns testes a mais para multiplicar o seu capital ainda mais, isso é válido. Agora, se você pegar uma estratégia básica e dentro dessa estratégia básica você já colocar um monte de ferramenta, você vai acabar perdendo dinheiro no mercado. E não é isso que eu quero aqui para você. E é por isso que muitas pessoas também perdem dinheiro. Querem complicar o mercado, que não é complicado. O mercado, ele é simples. Não quer dizer que ele é fácil de aprender. Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, ele deve estar com o olho arregalado aí agora, tentando assimilar tudo que eu estou falando aqui para você. Mas depois que você acabar esse vídeo, pega a sua plataforma e olha os gráficos. Não preste atenção em mais nada, só olhe o gráfico puro. Você vai ver que os movimentos eles se repetem. Os movimentos eles se repetem. E se você verificar esses movimentos e ver que eles sempre se repetem, você já está estudando no mercado. Então, quando você estuda o mercado, você começa a criar base para estar operando. É diferente de um sentimento de aposta. Tem pessoas que já me mandam uma mensagem perguntando: com R$100 eu consigo fazer quanto por mês? Ou então, quanto que eu preciso para estar fazendo R$1.000 por dia? Isso aí é sentimento de aposta. Isso aí é uma atitude de apostador. E aqui você não é apostador. Você está utilizando a probabilidade ao seu favor. Você está estudando para pegar toda a probabilidade e colocar sempre a seu favor. Isso é uma atitude de quem quer ganhar dinheiro no mercado, e não com um simples sentimento de aposta. É como se fosse na loteria, escolhesse alguns números aleatórios ali para estar ganhando dinheiro no mercado. E eu não quero que aconteça isso com você. Estuda esses gráficos aqui, estuda todas as estratégias, todas as ferramentas que eu estou ensinando aqui, para que você possa ir aplicando nos seus trades. Por exemplo, o método para seguir o passo a passo, em 10 horas você já aprendeu todo o passo a passo. É só aplicar aqui. Se você pegar aqui, ó, o histórico de preço da ação, tudo que aconteceu já na ação, olha como é que vai ficando mais simples. Já, Ariel, analisar gráfico parado é simples mesmo. Mas é a partir daqui que você consegue ter mais segurança na hora de operar. Porque você já fica, poxa, aquilo ali já aconteceu. A partir daquele movimento houve um rompimento e começou a ter uma tendência de alta. A partir de tal movimento começou a ter uma tendência de baixa. A partir desses estudos, quando você for operar, quando você for clicar no botão para comprar e vender a ação,
vai se tornar muito mais simples. Quando você for lá na boleta de compra e venda da sua corretora e agendar a compra e a venda da sua ação, se torna muito mais simples e você fica com muito mais segurança para operar. Aqui, por exemplo, olha o movimento gigante que teve aqui no gráfico de 60 minutos. Aqui eu poderia ter entrado aqui, né? E aqui pego todo esse lucro. Poderia ter ganho aqui, ó, em 3 dias, questão de 18%. 18% em 3 dias. Investi R$1.000, R$180 em questão de 3 dias. Ou investiu R$10.000, operou aqui com R$10.000 em 3 dias, você teria ganho aí R$1.800. Em qual mercado que você consegue isso? Sem precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico. E isso com um simples movimento, que é esse movimento aqui, ó. Impulsão, pequena retração e impulsão. E olha que interessante. Você nunca vai analisar o gráfico olhando candle por candle. Sempre vai analisar o gráfico de acordo com a estrutura, né? Se você verificar aqui bem, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para você visualizar. Olha que interessante. O movimento de força no mercado também pode ser composto por apenas um candle, mas o movimento em geral é composto por mais candles. Vamos pelo passo a passo. Eu tenho a média móvel de 9 períodos apontando para baixo, né? A partir do gráfico, ele fez isso aqui. O gráfico de candles fez esse movimento. Ele desceu, recuou um pouco e voltou a cair. Olha o recuo que ele fez. Ele fez basicamente o recuo utilizando esse gráfico, esse candle aqui, né, deixando esse pavio no candle. Voltou a subir na próxima hora com um pequeno candle verde. Houve uma demanda compradora naquele candle verde. Voltou e depois caiu novamente. O mercado no dia seguinte abriu com gap de força. Se abriu com esse gap de força, movimento para baixo, voltou até uma retração, utilizando a média móvel de 9 períodos como uma resistência e voltou a cair, movimento para vender a ação. Movimento simples para vender essas ações. Depois dessa queda toda, você colocou aqueles 18% de lucro no bolso. Olha o que aconteceu aqui com o gráfico. O gráfico começou a brigar com a média móvel de 9 períodos. Não, aí é para você ficar de fora da ação. Não tem o que você fazer nisso aqui. Não tem nada para você fazer aqui. Tudo isso que eu ensino aqui para você é o que os alunos do método também aprendem, só que lá eles aprendem com passo a passo, com muito mais profundidade. Aqui eu estou mostrando para vocês de uma maneira geral de como se opera corretamente no mercado de ações. E lógico, eles também podem utilizar essas aulas gratuitas aqui como uma base a mais para estar estudando. Tudo que eu ensino aqui é de conhecimento para o método. Tudo que eu procuro ensinar aqui para vocês é de conhecimento para o método, para quem vai entrar na turma, para quem já faz também parte da turma e utiliza o método corretamente, o passo a passo para estar operando no mercado. Arion, e o que seria esses gaps aqui? O gap, ele basicamente não houve dentro desse período aqui nenhuma negociação, ele já abriu com uma valorização aqui em cima, já abriu com uma forte demanda compradora aqui em cima. Então o gap aqui quer dizer que não houve nenhuma compra ou venda nesse período, tá? Já abriu com força de alta e utilizando essa média aqui, você consegue aproveitar esse gap. Tem uma probabilidade que o gap ele volte a ser fechado. Ele vem aqui e fecha esse movimento, tá? O gráfico ele pode fechar esse movimento. Mas é o seguinte, se o gráfico fazer esse movimento aqui, abriu com gap, retraiu, utilizou a média móvel de 9 como um suporte e voltou a subir, é muito difícil que ele venha fechar esse gap. É extremamente difícil que ele venha fechar esse gap. Então isso aqui também serve para você filtrar as suas operações nesse momento. E quando nós mudamos aqui para o gráfico de 4 horas, que é esse gráfico aqui de 240 minutos, movimentos de força ele se torna mais assertivo no gráfico de 60 minutos. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivos os padrões se tornam, porque é um padrão de força. O padrão de força ele precisa de um movimento grande. Então, com tempo gráfico maior, você consegue um padrão de força muito mais assertivo. No gráfico de 240 minutos, ou seja, o gráfico de 4 horas, utilizando a média móvel de 9 períodos, também é um excelente indicador para estar operando. Por exemplo, ele fez esse movimento aqui de queda. Isso daqui não é para ser operado, tá? Por que ele não é para ser operado? Ele simplesmente rompeu e caiu direto, tá? Se você utilizar somente o gráfico de 240 minutos, você pode utilizar
esse movimento aqui, ó. É isso que você vai sempre utilizar. Enquanto o gráfico estiver brigando aqui, você não faz nada. Agora, dentro desse movimento aqui, que você vai utilizar. Está funcionando também como suporte e resistência. Reparou que a média móvel sempre vai funcionar como suporte e resistência móvel em um gráfico, em uma ação, em uma tendência clara de alta e baixa? Então, você tem que utilizar isso. Tá? É isso aqui que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado. Como, por exemplo, se você pegar o gráfico aqui, nessas estruturas aqui, se você utilizar, fazer esses desenhos aqui, verificando onde estão os pullbacks acima do gráfico, você tem os pontos de compra e venda. Tá? Agora, por exemplo, você viu que o gráfico aqui caiu, deu uma pequena retração e voltou a cair. Você pode entrar vendido aqui, utilizando a média móvel, ou você pode simplesmente ir lá no gráfico de 60 minutos e procurar um ajuste fino. Tá? Porque às vezes o gráfico está descendo muito, tá? Começou a cair, e você acha que perdeu a oportunidade, está fazendo nenhum movimento de força. Você pode ir lá no gráfico de 60 minutos, um gráfico menor, né? Lembrando que o gráfico mínimo é de 60 minutos para operações swing trade. Vai nesse gráfico, você consegue um ajuste fino, que conforme a ação, por exemplo, está caindo muito, a ação está fazendo esse movimento aqui, ó. Vários candles de força consecutivo caindo, no gráfico de 4 horas. Caindo. Se você for lá no gráfico de 60 minutos, você vai ver que ele está fazendo esses movimentos aqui, ó. Cai, aí depois retrai um pouquinho, aí volta a cair. Ou seja, ele está fazendo pullback, né? Ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Sobe, desce, sobe e retrai. E aqui você pode entrar na operação. No gráfico maior, você não consegue entrar na operação porque ele está caindo direto. Se ele está caindo direto, você não tem que fazer nada. Você pode procurar o melhor ponto para vender essa ação utilizando esse gráfico. Você pode procurar o melhor ponto para entrar vendido na ação ou operar comprado na ação se você estiver utilizando um gráfico menor. Você precisa verificar a tendência corretamente em um gráfico maior. No gráfico maior, você consegue um movimento completo, tá? E esse movimento completo te dá a tendência da ação. Então, para você verificar a tendência da ação, você precisa ir lá num tempo gráfico maior, gráfico diário, gráfico semanal também, para você verificar aquela tendência. Verificou aquela tendência, você vai no gráfico menor e verifica o melhor ponto para comprar e vender essas ações. Ariel, mas eu não tenho dinheiro suficiente para estar operando com grande quantidade para ter esse retorno de 100, 200, 500 reais na operação, R$1.000, R$20.000. É o seguinte, para você que está começando no mercado, para quem está começando no mercado, é regra, você tem que começar com pouco dinheiro. Tá? Se você começar com muito, você vai ficar nervoso e vai perder aquele dinheiro. Tá? Você vai acabar entregando o jogo. E o pior, às vezes você pode entrar numa situação de perda e você não zerar aquela perda, você não acabar com aquela perda, porque você não aceita perder. Ou seja, a ação está caindo, como está acontecendo aí com a Magazine Luiza, deve estar em R$7 aqui. Vamos até verificar aqui, ó. Magazine Luiza, MGLU3, para entrar no mercado em lote, para entrar no mercado fracionado, para você comprar de 1 a 99 ações, você coloca o F no final das suas ações, tá? Isso no mercado brasileiro. No mercado americano, você não precisa da numeração, você não precisa da letra F. No mercado americano, você vai colocar o valor que você quer comprar aquela ação. Por exemplo, a ação custa R$1.000, eu consigo com $100, aliás, a ação custa $1.000, eu consigo com apenas $100 comprar a fração daquela ação. Tá? Então você não precisa entrar com um código para entrar no mercado fracionado. Isso é somente aqui no Brasil. Então vem aqui, ó, na MGLU3, pronto. Gráfico diário da Magazine. Gráfico diário da ação. Olha só isso aqui. Tendência de queda clara, né? Tendência de queda clara. E o pior, tem pessoas comprando esperando uma possível reversão de tendência. Mas tem uma coisa para te contar, ninguém sabe se a ação vai voltar a subir. Tá? Ninguém sabe disso. Então, tem pessoas aí que entraram com um grande capital, não aceitam a perda e a ação continua caindo. Só que até quando você vai continuar perdendo dinheiro no mercado? Antes tivesse deixado na renda fixa, né? Pelo menos você sabe o quanto está perdendo devido à inflação. Agora, nisso aqui está se desvalorizando em muito sua operação. Só quem está ganhando dinheiro nesse momento aqui é quem está operando vendido. Tá? A ação pode subir a partir de amanhã? Pode, mas ninguém sabe isso. Isso não tem como adivinhar. É muito mais fácil você seguir a probabilidade. E a probabilidade de queda, por quê? O gráfico está caindo. Então, para haver uma reversão, precisa de alguma estrutura muito maior
precisa de dias de candles, precisa de semanas ali para formar uma estrutura para que haja uma reversão. Se você colocar aqui no gráfico semanal da ação, você vai ver que olha como está caindo a ação. Olha isso aqui. Tendência de queda absurda. Quem entrou comprado aqui, quem entrou comprado aqui no topo, já está perdendo aí 64% do seu capital. Tá? Já perdeu, já praticamente devolveu todo o lucro que tinha se tivesse comprado aqui embaixo. Então é importante que você siga a tendência. Quem surfou essa tendência de alta, ganhou dinheiro. A gente ganhou dinheiro, os alunos ganharam dinheiro. Quem surfou essa tendência de baixa, está ganhando dinheiro também. Tá? Quem está vendendo a ação. Agora, quem está comprando toda hora, fazendo várias compras aqui, esperando uma reversão de tendência, está perdendo dinheiro. Tá? Isso é certo. Não tem ninguém ganhando dinheiro nessa ação que está operando comprado. Se amanhã subir, ou semana que vem, daqui a um ano, daqui a 10 anos voltar a subir, bacana, você vai estar ganhando dinheiro. Mas ninguém sabe se a ação vai voltar a subir ou não. Por isso que é importante que você siga a tendência. E olha como é que a média móvel de 9 períodos funciona também muito bem no gráfico semanal. Ele fica bem próximo ao gráfico, ele fica bem próximo ao preço. Isso dá um suporte muito mais plausível e me dá uma resistência, ou seja, uma tendência de queda muito mais plausível. O que seria esse suporte e resistência da média móvel? Esse suporte e resistência da média móvel que significa que o preço da ação ele encontra um suporte aqui para continuar a subir, ou seja, ele encontra uma resistência para queda. A ação ela encontra uma dificuldade para entrar em queda aqui. Tá? E numa tendência de baixa, a ação utiliza essa resistência para continuar a sua tendência de baixa. Ela até tenta ultrapassar essa média móvel de 9 períodos, mas ela encontra resistência, essa resistência vendedora. Tem muita gente vendendo. Então, a média móvel de 9 períodos, ela te dá o caminho para você operar aquela ação, ela te dá o caminho daquela tendência. Enquanto estiver seguindo esse caminho, você vai estar no lucro das ações. Lógico, isso aqui é um movimento grande no mercado. Você não tem que entrar ou vender uma ação a partir do gráfico semanal. Por quê? Devido ao stop da operação, o stop fica muito alto no gráfico semanal. E isso faz você fugir do seu gerenciamento de risco. Um stop no gráfico semanal é de no mínimo 20%. É como se você colocasse R$1.000 naquela operação e você aceitasse perder até R$200 em uma única operação. Isso é muita coisa. Então, utilize o gráfico semanal para verificar a tendência. Nos outros gráficos você consegue identificar os pontos de compra e os pontos de venda nas suas ações. E veja como é que você consegue identificar quando você não vai comprar ou vender uma ação. Exatamente aqui, ó. Você fica de fora. Porque a média móvel de 9 períodos está brigando aqui com o gráfico. Ele está discutindo aqui com o gráfico, está se entrelaçando com o gráfico. Então não faça nada nesse momento. É muito mais fácil identificar essas tendências aqui. Isso daqui, tem pessoas que compram aqui, ó. Tem pessoas que fazem esse tipo de operação. Entra num suporte e quer vender numa resistência, sendo que os alvos são muito curtos. Você tem que ficar entrando e saindo da operação toda hora. E você não tem um stop técnico. O que é esse stop técnico? É um stop abaixo de uma estrutura. Por exemplo, se há uma estrutura de força, o stop técnico é aqui embaixo. Aí tem pessoas que acabam colocando um stop financeiro. Só que o gráfico ele não respeita o financeiro. Ele respeita um padrão de força. Ele respeita a tendência da ação. A reversão de tendência não acontece de uma hora para outra. Ele precisa de uma estrutura. E para que essa estrutura seja formada, ela precisa desses movimentos de força. Então, quando você coloca stop financeiro, basicamente você está apostando no mercado. Agora, quando você coloca um stop técnico, você está utilizando a probabilidade ao seu favor para conseguir ganhos cada vez maiores no mercado. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo é só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou estar respondendo e vou procurar te ajudar aí da melhor forma possível. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.